Outro ponto do nosso encontro de hoje é Hannah Arendt, a condição humana. Aqui nós vamos também, aqui sim não é um texto de comentador, mas é um texto da própria Hannah, né, a condição humana. Esse texto dela foi publicado aqui no Brasil pela Forense Universitária, no Rio de Janeiro, em 2007. E nós vamos ver aqui, né, a página de 15 a página 30, mas principalmente a página 317 a 326, onde ela vai falar do Homo Faber. Por que escolher Hannah Arendt também? Como dentro do nosso seminário 3 essa discussão, a relação do homem e Deus na filosofia contemporânea, é justamente entender esse universo aqui. A Hannah Arendt, ela vem de uma tradição judaica, passou por alguns problemas na sua vida particular e de repente ela se vê diante de uma situação emergencial de fugir, de ir embora do seu país, da sua nação. Agora, o que é Homo Faber? Se a gente for lá no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar que é um conceito de ser humano como ser capaz de fabricar ou criar ferramentas de acordo com a sua inteligência. Então, o homem que fabrica. A Hannah Arendt, né, ela, de acordo com ela, a fabricação, ela vai dar ao homem sua primeira identificação humana, né, e também serve como distinção das outras atividades humanas. Então, quer dizer, o Homo Faber, ele produz o mundo através do seu trabalho. Então, hoje em dia, né, essa produção de artefatos, ela é mais evidente em outros utensílios ligados à tecnologia, mas lá no primeiro momento eram suas ferramentas de trabalho. Hoje não deixa de ser também suas ferramentas de trabalho, nas questões de artefatos, de eletrônica, de eletrotécnica, de tecnologia, mas continua fazendo ainda outras ferramentas da produção básica do trabalho. Né? Então ele produz através de sua inteligência. Então os objetos, né, refletem a produção atual desse homem Faber, né, que mantém a sua identidade através da produção de objetos no mundo. Isso que vai caracterizar. É isso, essa parte aqui do texto que nós vamos, né, trabalhar. Então, assim, também não vou entrar dentro do texto com vocês, isso eu vou deixar por conta de vocês, mas fazer umas pequenas chaves de leitura e falar um pouco da biografia da Hannah Arendt, que também vocês conseguem biografia dela em várias fontes, né? Aqui, por exemplo, eu peguei essa biografia dela, poderia ter buscado um livro específico de biografia, né? Mas busquei algo mais fácil, porque fica ao alcance de todos, né? De todas as pessoas que queiram estudar Hannah Arendt, se vocês querem publicar não, divulgar, né? É o Mundo de Educação. Aqui mesmo no Google você consegue. É bom buscar em sites confiáveis, né? Aqui, por exemplo, é ligada ao UOL. Bom, ela foi uma filósofa retórica, né, política, de retórica política contemporânea, como eu disse antes, judia, nascida na Alemanha. Ela vivenciou os horrores da perseguição nazista, tá? Foi justamente isso que motivou a sua pesquisa sobre o fenômeno do totalitarismo, que é uma outra questão que ela trabalha. E suas principais obras são As Origens do Totalitarismo, Eichmann em Jerusalém, Entre Passado e Futuro e A Condição Humana, que é essa obra aqui, que nós fizemos um pequeno recorte nela. Mas quem é Hannah Arendt? Hannah Arendt, ela nasce em 14 de outubro de 1906, tá? Em Hannover, Alemanha. Ela é filha de, como eu disse antes, de família judia, né?
não praticante, né, era judeu assim de nascença, né, de etnia, mas não era praticante. E ela passou a ter assim mais contato com a cultura judaica já na sua juventude, que ela procurou se interessar, principalmente em função da ascensão do antissemitismo, né, a perseguição aos judeus. Aí ela se interessou então de entender de onde ela vem, para onde ela vai e por que a perseguição aos judeus na Europa, tá? Não só na Alemanha, país dela, mas também em outros países da Europa, Itália, a gente pode citar, né? Então, ela era filha de um engenheiro, Paul Arendt, e de Martha Kohl. E Ana, ela recebe, desde criancinha, né, uma excelente educação, tá? Em função das boas condições financeiras de sua família. Isso sempre foi muito importante. Quando a família tem um poder aquisitivo bom, ele dá uma boa, a família dá uma boa educação para os seus filhos, né? Seu pai era membro do Partido Democrático, né, do Partido Social Democrata Alemão, e a educação dela, né, foi privilegiada também em assuntos políticos, então ela conviveu nesse ambiente. Mas ela desde pequena demonstrou sempre muito inteligente e politicamente ativa, desde criança, né? Na adolescência, por exemplo, ela liderou um boicote na escola onde ela estudava contra um professor que havia insultado, tá certo? O que resultou na sua expulsão da instituição. E depois ela se preparou sozinha para entrar na universidade. Já lá em 1824, foi aprovada para o ingresso na Universidade de Berlim, onde estudou latim, grego e teologia, olha que interessante. Aí ela se transfere para a Universidade de Marburg, né? Ali ela vai conhecer Martin Heidegger, vai conviver com Heidegger, e ele lecionou para ela, tá? E também orientou sua pesquisa. Bom, além da relação de docência entre Hannah e Arendt, eles tiveram um romance, tá? E esse romance foi assim duramente criticado por pessoas do ciclo de amizade de Hannah, né? Foi criticado por muito tempo, devido, né, àquela história, aquela questão de que Heidegger apoiou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o partido nazista, tá? E ele, consequentemente, era antissemita, quer dizer, como é que uma judia vai namorar um sujeito que não é favorável aos judeus? Mas, enfim, né, são coisas que aconteceram, que foram importantes para a vida de ambos. Bom, Arendt, ela criticou as posturas de Heidegger, né, na época, e depois do fim do relacionamento deles dois, tá? Mas tinha com Heidegger uma relação assim de profunda admiração intelectual. Isso não tira, né, essa admiração intelectual. E depois, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ela conversou com Heidegger algumas vezes, tá? E nos Estados Unidos ajudou a difundir o seu pensamento. Quer dizer, não ficou assim uma inimiga, né? Ela escreveu, melhor dizendo, a sua tese de doutorado, intitulado Conceito de Amor em Santo Agostinho, tá? Essa foi a tese de doutorado dela. E aí Heidegger recomendou que ela fosse para a Universidade de Heidelberg para ter orientação com o professor Karl Eisper, ou Karl Jaspers, alguns, né? Mas se a gente for falar numa língua no alemão ou também do judaísmo, né? Não sei se essa era a origem dele, mas Eisper, né? Karl Eisper, muito bom filósofo, gosto muito da leitura dele, que se tornaria amigo de Arendt pelo resto da vida, tá? E daí ela começa a construir toda a sua história, toda a sua vida. Em 1930, a Hannah casa também com um professor de filosofia, Gutenberg, tá? E após 3 anos, ela foi obrigada, juntamente com ele, a se refugiar na França, em virtude, né, da ascensão do nazismo e da perseguição. Como alemã e judia, ela teve que fugir mesmo,
para não ser morta, tá? Então, ela pertenceu à organização sionista alemã, tá? Ela foi presa algumas vezes, interrogada algumas vezes, depois que fugiu para Paris, depois de Paris para os Estados Unidos. É interessante que tem um relato dela nos Estados Unidos, eu até coloquei um link de um filme dela para vocês assistirem, é, que ela fica apátrida. Apátrida. O que é isso, apátrida? Te dá. Não tem nação, porque ela não tinha identidade alemã, não tinha identidade de França, não, nada, porque ela não era francesa, ela era alemã, até que ela consegue identidade norte-americana. Aí sim, ela vai trabalhar na universidade, vai se envolver na filosofia política e vai construir suas grandes obras. E por isso que essa obra, A Condição Humana, é muito importante, acho que deveria ser lida por diversas pessoas, tá? Bom, ela, em 39, né, 9 anos depois de casada, ela separa de seu marido e depois, né, com esse filósofo, ela vai casar com o historiador e anarquista Heinrich Böttcher, tá? Com a ocupação nazista na França, ela resolveu fugir, né, foi presa em um campo de concentração, onde ficou por alguns meses, né? Após essa sua prisão, ela resolveu fugir de vez e viver em Nova York, tá? De 1933 até o fim de sua vida, a pensadora considerou-se uma apátrida, como eu disse antes, né? O que marcou intensamente a sua obra. Bom, lá em Nova York, ela escreveu, publicou em jornais norte-americanos, né? E trabalhos, né, como alguma editora, se tornou uma escritora assim exemplar. Em 1951, ela consegue a cidadania estadunidense, o que lhe permitiu lecionar em universidade, que até então ela ficava escrevendo para as revistas. E também nesse ano, ela publicou A Origem do Totalitarismo, né, um livro assim, importantíssimo que a consagraria com o reconhecimento de seus escritos pela comunidade intelectual. E em 1958, ela publicou esse livro, A Condição Humana, que é o que vocês vão trabalhar um pouquinho dele hoje, né? Bom, e entre a década de 60, melhor dizendo, entre a década de 50 e o final da década de 60, ela atuou como professora convidada para ministrar palestras, tá? E cursos em diversas universidades renomadas, como a Universidade de Princeton, a Universidade Cornell e a Universidade da Califórnia. De 1967 a 75, ela lecionou filosofia política na Universidade de Nova Yorkana, na New School of Association Research, tá? Ela trabalhou aí nessa universidade. Depois, ela vai escrever, em 1961, ela publicou Entre o Passado e o Futuro. E no mesmo ano, ela foi enviada a Israel a serviço da revista The New Yorker, a fim de acompanhar o julgamento de Adolf Eichmann, tá? Militar nazista que, após viver quase 20 anos escondido, foi capturado pelo serviço secreto israelense, enviado a julgamento em Israel. A matéria que escreveu para a revista deu origem ao livro Eichmann em Jerusalém, obra que suscitou polêmicas dentro da comunidade judaica, né? E aí foi um outro problema que ela teve que enfrentar. Depois de 3 anos, a pensadora deu uma série de entrevistas para a televisão e uma delas proferiu uma fala que repercute na comunidade acadêmica até os dias de hoje. Arendt afirmou não ser mais uma filósofa, e sim uma teórica política. Ela se pronunciou como se tivesse brigado com a filosofia, que não era mais lugar para ela. Sua aceitação do trabalho filosófico voltou a partir de 1967, com ingresso na New School of Social Research. Tá? Em 68, a pensadora publicou Homens em Tempos Sombrios. Em 1970, sofreu a perda de seu marido, Heinrich Böttcher, e em dezembro de 1975 ela morreu em decorrência de um ataque cardíaco fulminante, aos 69 anos de idade. Essa é um pouco da história, né, da Hannah Arendt, uma mulher assim de fibra, tá? E que marcou muito, né, a história, marca, né, a história da filosofia. E
e que traz luz, né, uma luz assim muito interessante para o nosso mundo. Eu vou falar um pouquinho da condição humana para daí vocês desenvolver o trabalho de vocês. Esse livro, né, ele retoma a questão do totalitarismo em algumas partes, né? A condição humana, ela faz uma análise do que é ser humano, né? Do que é, análise do que é ser humano, né? Do que é o ser humano, não, do que é ser humano, a partir da perspectiva da ação e do trabalho, né? E como que o trabalho vai transformar ou vai qualificar o sujeito. Ela faz algumas críticas ao marxismo, né, que estão presentes no texto, em especial ao modo como Marx enxergava o trabalho a partir de sua dialética materialista. Então ela vai fazer essa leitura para nos ajudar a entender a dimensão do trabalho e como nós vamos construir a nossa vida diante desse universo. Por isso que a essência, frase dela, tá, dos direitos humanos é o direito a ter direito, né? Que ela vai colocar lá na origem do totalitarismo. O revolucionário mais radical se torna um conservador no dia seguinte à revolução. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Homens em tempos sombrios, nessa obra dela. Uma outra fala dela na obra Entre Passado e Futuro, uma existência vivida inteiramente em público, na presença de outros, torna-se, como diríamos, superficial. Também na obra Hirschman, em Jerusalém, ela vai dizer: uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos. Forte. E o último fragmento, esse aqui agora da condição humana, ela vai dizer: 100 anos depois de Marx, sabemos a falácia de seu raciocínio. O tempo livre do animal laborans, quer dizer, do animal trabalhador, nunca é gasto em nada a não ser no consumo. E quanto mais tempo ele adquire, mais gananciosos e vorazes se tornam seus apetites. Então, está aí apresentada a Hannah Arendt. Espero que vocês aproveitem bastante esse texto dela, né? Principalmente essa parte do texto que eu gostaria que vocês frisassem a leitura: a derrota do Homo Faber e o princípio da felicidade. Como que isso se dá a partir da leitura de Hannah Arendt, né? Quando ela vem trabalhar toda essa questão desse homem contemporâneo. E como que fica essa relação desse homem com ele mesmo e enquanto essa sua experiência, quer dizer, da dor, né, da fadiga, mas também buscar aí a felicidade. Então esse é um caminho muito interessante que a autora coloca para nós. Desejo para vocês uma boa reflexão desses dois autores, primeiro Gabriel Marcel e depois Hannah Arendt. Bom estudo e até o nosso próximo encontro.